Olá. Bom dia a você, meu espectador. Bom dia a você, minha espectadora. Aqui é o pesquisador científico, Alas Gabriel Bejário. É você que assiste meu canal no YouTube, você já me conhece, né? Dia 9 de abril de 2026, data de hoje. Período matutino, 6 horas e 35 minutos. Centro da Capital Tecnologia, São Carlos, São Paulo, Brasil. Começo aqui apresentando, né, o perfil meu atualizado, na Clarivate, né, o perfil da Web of Science, perfil de pesquisador na Web of Science, que é Web of Science ResearchD. Quem quiser acompanhar, né, é só acompanhar pelo código JDC, hífen 3559, hífen 2023. É um perfil que eu criei em 2023. O meu perfil na Web of Science hoje, ele documenta 16 artigos científicos, né? Dentre esses 16, 15 deles estão indexados, né? Indexados em coleções da Web of Science, 55 revisões, né, pelos pares verificados, né? São revisões que eu fiz, né? Ao todo são 15 periódicos científicos, dos quais eu sou revisor científico. Então, aqui tem, né, atualização no perfil na Web of Science Research Day. Deixa eu compartilhar aqui também com você. Meu perfil na ResearchGate, né, atualizações relevantes. Né? Vou mostrar aqui para vocês, meus espectadores e espectadoras. Veio aqui nas estatísticas atualizadas, meu perfil na ResearchGate, que é uma das bases de dados de entrada, né? ResearchGate e Google Scholar são as primeiras bases de dados quando se publica artigos científicos, são as mais comuns, né? Praticamente todos os periódicos científicos nacionais e internacionais encontram-se indexados nessas duas bases de dados, ResearchGate, Google Scholar, né? E algumas outras, né? Zenodo, BIAR, Semantic Scholar, né, são bases de dados comuns, é a porta de entrada das bases de dados. E existem aquelas bases de dados que já são mais sérias na questão dos trâmites editoriais, trâmites éticos, pesquisa, rigor metodológico, avaliação pelo método, etc., como, por exemplo, Scopus, Web of Science, PubMed, Medline, Journal Citation Report, Cielo, SPEL, etc. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Minha pontuação de interesse na ResearchGate, 1.626, mais de 27 mil leitores e leitores ao redor do Brasil e do mundo, principalmente no exterior. Citações, quase 5 mil citações. Recomendações, mais de 5.900. E isso é reflexo, né, citações, recomendações, aplicações, da qualidade das pesquisas. Isso aqui, essas métricas medem quantitativo e qualitativamente o impacto, né, das pesquisas científicas conduzidas por mim, né, e por pesquisadores e pesquisadoras que se associam a mim, né, na comunidade científica Aliança Sapiens, que eu coordeno desde novembro de 2024. Né, uma das publicações recentes relevantes que eu quero mostrar aqui, que é essa daqui, é uma notícia muito relevante, né, para a minha carreira, né, que eu recebi de uma universidade mexicana, que é justamente o recebimento do título honorífico de doutor honoris causa, conhecido pela UNT Mexico Global University, né? E ele se encontra aqui, o título. Estou mostrando aqui para vocês, né? Uma carta de aprovação do doutor honoris causa, né? O Comitê de Avaliação da Universidade Internacional NT Mexico Global University, né? Presidido, né, pela Irma Amaya Barrios, a reitora, né, do claustro doutoral desta universidade,
ela teve a honra de me informar que, por deliberação unânime, né, da reitoria, né, e todo o seu colegiado, ela aprovou o meu perfil, né, para receber o título de doutor honoris causa. Ela afirma na carta que essa distinção é um reconhecimento, né, da minha destacada trajetória acadêmico-científica, pelas minhas contribuições científicas excepcionais, né, para a sociedade, meu compromisso com os valores, né, que essa instituição, no caso a UNT Mexico Global University, promove. E com honra, né, né, o colegiado dessa universidade me elegeu e eu recebi a máxima investidura a nível mundial que me otorgou, né, o título honorífico, não é título acadêmico, né? O título de doutor honoris causa, ele não dá os direitos e prerrogativas legais de um título de doutor acadêmico, né? Doutorado acadêmico, isso dá titulação, por exemplo, para prestar concurso para docência, né? Em universidades públicas brasileiras e estrangeiras, em curso de mestrado, doutorado, por exemplo, não apenas graduação e especialização. Né, dá prerrogativas legais de conseguir determinadas bolsas que só quem tem título de doutorado acadêmico possui. Né? Título de doutorado honorífico, né? Título honorífico de doutorado honoris causa não é título acadêmico de doutor. Ah, eu sei muito bem, tenho plena ciência disso. Não estou me elevando, nem me super elevando e nem me subavaliando. Estou sempre falando exatamente o que está na carta. O que está na carta é uma honra para nós ter elegido você, né, Alas Gabriel, para receber a máxima investidura a nível mundial que outorga, né, que a nossa universidade outorga, a mulheres e homens exemplares, que têm distinguido em sua vida pessoal e profissional. Esse reconhecimento, né, em sua liderança educativa e contribuição para a humanidade, assim como a ética profissional, sendo um exemplo a seguir na nossa sociedade. E eu concordo plenamente, são palavras, é lógico, da reitora e do colegiado da UNT Mexico Global University, e ela está coberta de razão. Tá? Olhando, né, para o meu perfil no Web of Science, olhando para o meu perfil na ResearchGate, olhando para o meu perfil no Google Scholar, olhando para o meu currículo Lattes, lendo as minhas pesquisas. Quem me conhece há décadas, vendo que eu sempre tive conduta exemplar. Eu já trouxe contribuições, né, científicas, tecnológicas, sociais, sem precedentes. Aqui em São Carlos, por exemplo, pode investigar currículo Lattes, a carreira de um por um dos doutores, doutoras e pós-doc da cidade inteira. São moleques e meninos ainda comparados a mim. Muitos não fizeram metade do que eu já fiz. Muitos e muitas não fizeram um terço do que eu já fiz. Muitos e muitos ainda não fizeram, né, com 150 anos de vida, né, e 360 anos de carreira, que a matemática dessa gente é totalmente, né, delirante, né, o delírio de grandeza dessa gente é tão grande, né, que essa gente já tem 150 anos de vida, né, e a matemática não baixa, porque tem 350 anos de carreira. Como é que é possível isso, né? A pessoa ter 150 anos de idade cronológica, mas ter uma carreira, né, um período, um tempo maior do que isso, mas o delírio de grandeza dessa gente chega a tal ponto. Né? Ao passo que eu sei exatamente que eu tenho o título honorífico de doutor honoris causa, que não chega aos pés, né, de um título nem de mestrado acadêmico, muito menos a um título de doutorado acadêmico, mas que eu já fiz muito mais do que essa gentinha que tem título de doutor e doutorado acadêmico, mas que é criança, é bebê, comparado a mim em termos de entendimento teórico, empírico e metodológico. Comparar criança perto de mim em idade mental. Tá? Porque o meu nível de maturidade ética, né, liderança, contribuições à humanidade, já ultrapassou tudo que todos os doutores e pós-docs já fizeram na vida inteira. Isso explica por que tanta inveja, resistência e discriminação da parte dessa gente para com
o senhor Alas Gabriel Breviário, que é reconhecido como o primeiro superdotado nível book do mundo. Isso explica por que tem doutor, que de repente, né, não conseguiu fazer ainda na vida de moleque, que tem a vida inteira, né, 1/10 do que eu já fiz, por meio de crime cibernético, entra no Instagram, tira minha foto, põe uma foto de um pinguim e escreve ali que eu sou retardado mental, que eu tenho problema, que eu sou esquizofrênico, que eu sou bipolar, que eu sou autista, ou seja, qualquer coisa que não condiz com a realidade. Isso explica por que doutor ou doutora de USP, o fiscal, FATEC, seja lá de onde for, para mim não me interessa, a polícia que se investigue, joga na cadeia quem tem que jogar, entra no currículo Lattes com meu login e senha, capturado, né, lógico, por meio de hackeamento de redes sociais, e apaga todos os artigos publicados em periódicos, apaga toda a trajetória acadêmica minha, apaga toda a trajetória profissional, porque não teve competência para construir a própria carreira no nível igual, equivalente ou melhor do que o meu. E sabe que nunca vai conseguir fazer isso. Então, só para causar, né, aborrecimento, entra na rede social e apaga. Porque aí eu tive que ficar, né, de um domingo, do meio-dia de domingo até 3 horas da madrugada de uma segunda para corrigir tudo isso, para não gerar mais danos científicos acadêmicos para mim. Visto que processo seletivo para conseguir bolsa de pesquisa, né, para conseguir, por exemplo, patrocínio em agência de fomento, né, em bancos, etc., né, em ingressar, né, em doutorados, etc., no Brasil exterior, é obrigatório ter o Lattes atualizado. Uma pessoa que deixa o Lattes atualizado, ela está se entregando a perdas, né, acadêmicos científicos enormes. E eu jamais ia fazer isso, me sujeitar a mais perda do que essa gente que eu estou processando já gerou e continua gerando. Entende? A seita das testemunhas de Jeová está totalmente unida com essas coordenações de curso que eu estou processando. A seita das testemunhas de Jeová, que já atrasou décadas na minha vida, em Minas, aqui em São Carlos, porque infelizmente eu já fui trouxa de frequentar congregações daqui no passado, elas estão unidas, né, com essas coordenações de curso, né, juntos, é um concurso de pessoas, né, que eu estou processando. Outro dia eu fiz atualização do meu contexto jurídico psicossocial, é um concurso de pessoas, composto por muitas pessoas de seita, né, de adventismo, tem católico no meio, tem gente evangélica, tem gente espírita, tem muita gente da seita daqui de São Carlos e lá de Minas, né? Tem muitas coordenações de curso que estão convencendo cada vez mais pessoas a gerar danos processuais, morais, materiais na minha vida, e por inveja, porque não quer deixar eu gozar dos meus direitos e prerrogativos legais, e não estou sendo absurdo, e não estou sendo exagerado quando eu falo que essa gente não quer deixar eu gozar dentro da buceta, né, do órgão genital feminino, e doutoras casadas e honestas, porque é justamente esse fim último, tá? O objetivo principal de todos esses danos, de travar na vida financeira, científica e tudo, é não deixar que doutoras casadas e ricas transem com o superdotado Alas Gabriel. Tudo isso por inveja. E essa mesma gente que está fazendo isso são as mesmas pessoas que estão praticando orgias sexuais dentro e fora dessas mesmas seitas, dentro e fora desses mesmos espaços educacionais. Qual que é a moral que essa gente tem para invadir a vida íntima e privada do superdotado cientista, queimar o filme dele na cidade inteira, sujar o histórico dele dentro e fora dessas instituições e organizações, né? Levantar calúnias e difamações, né, para a Secretaria Municipal e Estadual de Educação, né, e para todas as agências de trabalho, fazendo as agências de trabalho da cidade inteira me proibirem de entrar lá dentro. Olha só, fizeram isso, quem fez isso? A seita das testemunhas de Jeová com toda essa gente que eu estou processando. Mandaram 3 guardas fiscais me espancar lá dentro, simplesmente por eu processar o fiscal e dizer que se eu continuar processando, vão me matar. Foi ameaçado de morte. Mandaram roubar meu celular no dia que eu ia fazer a primeira data que eu marquei com a Denilson Garcia, né, para denunciar crimes absurdos que a seita da Testemunha de Jeová, junto com esse concurso de pessoas, né, dentro, né, desse concurso de pessoas, está praticando em face da minha pessoa, atrasando, atrapalhando, gerando danos na minha vida. Naquele mesmo dia, a seita mandou
roubar meu celular, porque eu tinha provas, né, de estelionato, provas concretas de estelionato, né, em que a Seita e essa gente roubou de mim, extorquiu mais de 11 mil reais para eu não ter condições de pagar advogado. Naquele dia, né, eu ia não só denunciar em público, mas também eu ia pagar mais um advogado para juntar essas provas em processo. E fizeram isso de propósito, para não ter advogado, o processo em frente, para essa gente não ser devidamente criminalizado, porque essa gente é criminosa. Inclusive, relatos técnicos, né, de patrões e patronas mostram exatamente o que ocorreram, né, retratam, descrevem perfeitamente o que ocorreu nesses últimos anos, né, dessa associação criminosa entre essa seita de Testemunho de Jeová, que está entupida de crimes desde a sua fundação até o presente momento. Ela já teve, né, dezenas de condenações criminais por estelionato, lavagem de dinheiro, principalmente crimes sexuais, como pedofilia. Essa seita está entupida, tanto quanto o adventismo e o catolicismo, de condenações criminais transitadas em julgado de crimes de pedofilia. Esse povo adora comer perereca de menina menor de idade, sem consentimento delas e sem autorização dos seus responsáveis legais. Não justifica adulto transar com menor, com menina menor de 14 anos, por ser estúpido e vulnerável, independentemente de consentimento. Não existe consentimento de menor, menos de 14 anos, né? E não existe autorização de responsável legal para se transar com alguém que tenha menos de 14 anos. Não existe isso. A legislação proíbe. Não existe. Não se fala de consentimento, que pessoa com menos de 14 anos não tem maturidade para dizer sim ou não de forma consciente. Não sabe consentimento. A partir de 14 é diferente, né? Adultos podem transar com menores de 14, 15, 16, 17 anos, de acordo com a lei, de forma totalmente lícita, com total atipicidade penal, desde que preenchidos os quesitos legais. Consentimento declarado, né, livre e espontâneo, né, do menor, né, e autorização legal dos responsáveis. Tem que ter autorização dos responsáveis legais e consentimento do menor e da menor. Preenchido esses quesitos, aí não se incorre nem ameaça, nem coação, nem constrangimento, não. Preenchido esse quesito, respeitado o Código Penal, respeitado a Constituição Federal, respeitado o Estatuto da Criança e do Adolescente, pode-se sim. Poder pode, não estou falando que deve, né? Adultos têm que priorizar adultos, né? Já tem adulto para transar, para que ter menor? Mas caso alguém queira se aventurar, pode. Decisão de cada um, desde que preenchido os quesitos legais, dá para fazer isso de forma lícita. Tá? Só que não é isso que essa seita faz. Essa seita abusa mesmo de menor, até mesmo dentro dos seus templos. Tanto é que eu já expus publicamente aqui casos de condenações criminais transitadas em julgado de membros de lideranças, né, sectárias, né, que são denominadas internamente de religiosas, né, não existe religião, eu falo como cientista das religiões. As religiões são seitas destrutivas, né, que utilizam, né, tortura psicológica para poder dominar seus adeptos e adeptas, né, para tentar controlar a sua vida íntima e privada, tal como a seita desse Testemunho de Jeová até hoje está interferindo na minha vida pessoal e íntimo, acadêmico, científico. E o prejuízo que eu tive lá na editora Remisse, lá, que eu tinha publicado eu enviei mais de 50 artigos científicos, os gastos editoriais ficaram em mais de 4 mil reais que eu paguei, em nome da comunidade científica e sapiente. Até hoje eu não recuperei e os artigos todos não estão publicados ainda. Eu processei, mas graças a essa seita e essa gente que está processando, convenceram o juiz de primeiro grau a arquivar, a atropelar o devido processo legal para a defesa, contraditório, nem citação fez lá, né, para o responsável, o editor-chefe da revista. Os 4 mil estão pendentes até hoje. Eu tenho direito a receber os meus 4 mil, ou a editora devolve meus 4 mil, ou ela publica 50 artigos. Para isso serve a urgência de conciliação. Na conciliação eu proponho isso, eu pretendo propor isso, o dia que tiver, que agora que extinguiu sem resolução numérica, só para me dar mais trabalho, para eu ter que entrar de novo com a ação. Para quando tiver algum juiz honesto que tocar em frente a esse processo, chamar o idiota da editora lá para conciliar,
Eu vou propor para o retardado mental isso, falar, filho, você não tem que seguir ordem de seita, aquele povo é analfabeto, filho. Nem cientista, aquele povo drogado e biscate vagabunda são. Eles não têm competência para produzir nenhum rascunho de ensino médio, muito menos um artigo científico. E eu já produzi mais de 400, né? Enviei 50 para a editora, né? Assinei contrato, paguei 4 mil, é para cumprir as cláusulas contratuais. A cláusula estava muito bem clara, o pagamento era para fazer revisão pelos pares, editoração, processamento, indexação, publicação, 50 artigos. Mas a Seita deu um jeito de interferir para tirar do ar os artigos e não me devolveu o dinheiro, só para gerar dano, para me fazer processar. Ainda entra em contato com a advogada, para a advogada assumir e renunciar, ainda ajuda a convencer o juiz a arquivar o processo para me dar mais dor de cabeça, né? Eu que não estou tendo dinheiro para, né, nem para minha subsistência, praticamente. Né? Tudo porque essa gente trava o meu financeiro. Já não estou tendo advogado. Quando eu consigo que essa gente atrapalha, eu tenho que entrar de novo com a ação. Faço essa editora remisse lá para poder cobrar. Ou devolve o dinheiro todo, ou ela publica tudo. Ela tem que escolher. Eu que não posso ficar no prejuízo. Se ela não vai publicar, deixar os 50 publicado, que é justamente a correspondência do que eu paguei, então que ela devolva tudo com juros, correção monetária, mais uma indenização pelos danos morais gerados por todo esse tempo, esse constrangimento. Muitos pesquisadores me pressionando, e aí os artigos, cadê? Eu ajudei a pagar, cadê? Eu quero ter do meu lado, então, e a pressão psicológica em cima de mim. Eu, dentro de um contexto todo desse, ainda tendo que passar por pressão por pesquisadores aqui, ali, cobrando coisas que eu já falei, olha, não está na minha responsabilidade disso, não está no meu poder, não dá responsabilidade, sim, que eu sou responsável, eu estou processando. Não está no meu poder decidir isso. Tem juiz que eles estão sendo convencidos por seita da Cecília Jeová, coordenação de curso, a arquivar processo que eu tenho direito de receber, atrasar esse processo e acelerar processo que eu não devo nada. Como alguns processos criminais que essa seita combinou de fazer para sujar o meu histórico. Porque sabe que eu sou concurseiro, né? Pessoa que tem condenação criminal não atua na área pública. Eu estou gravando um vídeo aqui. Beleza, mas um pouquinho mais baixo aí, mano. Não, com certeza eu gravo sim. São 7 horas, tá? Bom, então, aí a seita das testemunhas de Jeová é isso que a seita faz, junto com as coordenações de curso. Ela convence autoridades judiciárias a arquivar processo que eu tenho direito em receber indenizações. A seita faz também, convence autoridades a tocar em frente processos criminais que eu não devo nada. E as mesmas pessoas, né, que estão me processando, eu também processei na seara criminal e civil, para levá-los à devida responsabilização civil e criminal. Vou compartilhar aqui agora com vocês, meus espectadores e espectadoras, o meu perfil no Google Acadêmico, que é o Google Scholar. Aqui no Google Scholar, perfil Alas Gabriel Breviário, eu tenho citações, 2018 citações, né, em pesquisas, né, pessoas, né, outras pesquisas que citam as minhas, desde o ano 2000 aliás, tem 2018 citações, desde 2021 tem 2015, né, citações, índice H25 e índice I10, 26. Então, aqui tem as minhas principais pesquisas, aliás, todas as pesquisas que eu já fiz estão aqui, tem mais de 300 indexações aqui, né, no Google Scholar, e dá para se perceber, eu com um currículo vasto desse, extenso e vasto, dá para se perceber que pessoas à minha volta não respeitam meu direito. Né? Por exemplo, aqui, 7 horas da manhã, né? Eu numa residência alugada, e ouvi o que eu ouvi, né? Vocês viram, né, gente? Isso é o quê? São pessoas que não respeitam. Né? A lei do inquilinato permite, né? Não tem horário para eu levantar e gravar uma chamada de vídeo. A lei do inquilinato diz que, inclusive, o dono da casa tem que fazer um contrato, né, de locação, e nele especificar o valor que eu pago todo mês, tudo que está incluído no valor, a data do pagamento, a data que eu coloquei o imóvel.
Quem falou que essa aqui já é a quarta casa que eu alugo em São Carlos? Nunca tive contrato, mas não é por falta de pedir, não. Toda casa que eu alugo, né, eu peço o contrato e ninguém faz. Tá? Aí isso acaba me deixando numa situação parcialmente vulnerável, porque a pessoa pode alterar o valor a qualquer momento, pode cobrar, né, aquilo que não tinha combinado, ela pode combinar uma coisa no começo, mudar no decorrer do tempo, e mesmo tendo pessoas que moram, né, do meu lado, para ver pessoas que, né, conflito, violam meu direito, jamais serviria como testemunho numa tentativa de conciliação envolvendo locação de imóvel, né, em lei do inquilinato. E não era para eu estar passando uma situação constrangedora dessa numa casa alugada. A verdade era para eu estar numa casa própria. Era para eu estar numa casa própria. E por que eu não estou numa casa própria, não estou com carro, visto que eu sou motorista, eu tenho, né, CNH categoria B, por que eu não sou motorista ainda, não estou com uma casa própria? Por que eu não sou empresário ainda? Porque membros da seita da Testemunha de Jeová, junto com coordenações de curso, por inveja de mim, sujaram o histórico dentro e fora de universidades, dentro e fora de agências de trabalho, dentro e fora de empresas na cidade toda, para travar o meu financeiro. Essa gente convenceu a minha mãe e meu irmão lá em Minas Gerais a concordar com essa gente que eu estou processando. As próprias pessoas que eu estou processando já entraram em contato com ela e falaram para a minha própria família não ajudar a não fazer nada, ficar inerte. No outro dia eu liguei para minha mãe e disse, mãe, já está sabendo que eu estou processando coordenações de curso, testemunho de Jeová, esse povo está atrasando minha vida, gerando danos processuais, materiais, morais, gerando perdas relacionais, sexuais, perdas acadêmicas, perdas financeiras, toda a bolsa de pesquisa que eu consigo, se a gente dá um jeito de fazer eu perder. Entende? Eu estou tendo que denunciar, processar muita gente. Minha mãe vira para mim e fala, mas isso é normal. Essa gente é boazinha, eu não acredito que essa gente está fazendo, mas é o quê? Gente daqui que entrou em contato e convenceu a minha própria família a não fazer nada. Tá? Minha mãe então está sabendo que a palhaçada está acontecendo. Antes de eu ligar, já estava sabendo. Foi ela que ajudou o Testemunho de Jeová lá em Minas Gerais, lá atrasar minha vida, me jogar tirar fora de circulação, me colocar no hospital. O que fizeram para convencer ela, não sei. Como ela é alcoólatra, dependente química, né? Ela tem o vício do alcoolismo, pode ser que eles tenham dado um litro de cachaça para ficar quieta. É fácil comprar uma cachaceira analfabeta, né? Dá um litro de cachaça para ela concorda com tudo que essa gente faz. Já um juiz de primeira instância, uma juiz de primeira instância de São Carlos, né, que não estão respeitando devido processo legal, ampla defesa contraditória, como que eles convenceram? Não sei. Será que é um Pix na conta? Que coordenação de uso do fiscal fizeram? Será que eles disponibilizaram aquelas doutoras casadas, né, que manifestaram interesse em transar comigo? Será que eles não convenceram elas a transar com juízes? Né? Será que não convenceram dois juízes, né, um Cláudio e um Eduardo, a transar com uma perita para poder contaminar laudo, falar em verdades a meu respeito e espalhar tudo isso para a cidade inteira, gerando mais danos processuais, morais e materiais? Interrogações, incógnitas, né? Por isso investigações em curso. Então, são atualizações relevantes que eu trago aqui, não só sobre a minha trajetória de carreira, né, são atualizações relevantes da minha trajetória de carreira científica, acadêmica, laboral, etc. Isso aqui mostra, isso é suficiente para mostrar total capacidade funcional, plena rigidez mental, plena capacidade civil processual, altas habilidades de superdotação no nível sem precedente, tá? Contribuições sociais, tecnológicas científicas, né, para a humanidade de nível sem precedentes, nas palavras do doutor Humberto Eco, né? Ele diz, né, que nós, cientistas, nós somos funcionários públicos da humanidade. Ele fala não funcionalismo público, aquele que você presta concurso, toma posse, né? Não. Ele está falando do funcionalismo público porque as pesquisas científicas são publicadas, elas são disseminadas, elas têm uma visibilidade, um alcance internacional, e por meio das suas replicações, elas levam benefícios, resultados, né, sociais, científicos e tecnológicos, para dentro de escolas públicas e privadas, para dentro de universidades públicas e privadas, para dentro de empresas, para dentro de laboratórios, institutos de pesquisa, para dentro de postos de saúde, né? Leva para dentro de governos, prefeituras, né, secretarias, né, enfim, as pesquisas elas levam esses benefícios para o mundo todo.
E o mundo todo é beneficiado disso. Isso é trabalho. Quanto trabalho eu tive para publicar mais de 400 artigos científicos? Quanto trabalho eu tenho, né, coordenando a comunidade científica Aliança Sapiente? E com tanta gente junto, que eu seria esse concurso de pessoas, atrapalhando a minha comunidade científica, atrapalhando a minha produtividade, entrando em contato com várias universidades, mandando gerar desligamentos unilaterais, sem qualquer razão válida, sem qualquer comprovação fácil, de muitas acusações caluniosas que essa gente tem levantado a meu respeito. Muitas difamações internas, internamente, universidades externas, enquanto essas próprias pessoas estão cometendo crimes, né, de denunciações caluniosas, calúnias, agressões físicas, né, já me agrediram várias vezes, né, me mantendo numa situação, né, de vulnerabilidade socioeconômica que, infelizmente, eu ainda tenho que morar em casa alugada. Não era para eu estar com casa própria, era para eu estar com carro próprio, era para eu estar casado, era para eu estar com várias amantes, do jeito que eu sempre quis. Já era para eu estar com vidão, já era para eu estar empresário. A Universidade Online Aliança Sapiente, né, que eu já preparei para legalizar para uma empresa, já era para ser empresa, já era para estar legalizada, já era para estar com uma clientela faturando milhares por mês. Por que que não estou? Porque essa gente está travando a minha vida inteira. Aí eu tenho que ficar me sujeitando a morar de aluguel, pensa bem, sendo que era para estar com casa própria, às 7 da manhã fazendo uma gravação, a lei do inquilinato me permite ouvir coisas que não era para ouvir. Pensa bem, eu tenho que ficar quieto. Tem que ficar quieto, porque vai eu falar, o perfil meu de pessoa, né, que não bebe, não fuma, não cometeu crime, não é o perfil das pessoas que moram nessas casas que eu alugo, infelizmente. Aí eu falar, eu apanho, eu tenho que ficar quieto. Tá? Estou dentro da lei, mas eu estou dentro da lei, estou dentro do meu quarto, dentro do, né, daquilo que eu loquei, estou no meu total direito, mas acabo tendo que ouvir coisas que eu não deveria. Por quê? Por conta desse contexto jurídico e psicossocial que eu estou inserido. E quem está gerando é a seita das testemunhas de Jeová com coordenações de curso. Tá? As pessoas que moram comigo aqui não foram elas que geraram esse contexto na minha vida. Não foram as pessoas que moram à minha volta que me fizeram alugar aqui, não. Tá? Elas estão, né, também alugaram, têm o direito delas também, né? Estão dando a lei do inclinado também. Tá? Mas o contexto todo é gerado por dentro da sede da Testemunha de Jeová e essas coordenações de curso todas que eu estou processando. Entende? Pensa a situação ridícula. Quantas vezes eu tive que entrar em fórum civil, fórum criminal, né, TRT, que é Fórum do Trabalho, e se você que é meu espectador e espectadora, você se pergunte por que quando eu entro no fórum civil tem guardas me acompanhando? Por que quando eu entro em fórum criminal tem guarda? A seita das testemunhas de Jeová com coordenação de curso convenceram o juiz de primeira instância a mandar a guarda me constranger para gerar confusão. Um objetivo é passar a ideia de uma periculosidade nunca existente, de risco que nunca existente, só para fazer você, espectador, pensar que eu ofereço algum perigo. Sendo que isso nunca existiu. Perigosos e perigosas são essas pessoas que eu estou processando, tamanhos dos crimes, a gravidade desses crimes, colocando minha integridade física e psicológica em risco. Quem que apanhou na UFSCar de 3 guardas? Fui eu que espanquei alguém UFSCar ou eu fui espancado com mais de 20 pessoas assistindo, câmera filmando e ninguém fez nada? Quem que apanhou num TUSC, nem era para estar em TUSC, eu fui lá só para ganhar um dinheiro extra para pagar a advogada. Tive que ir por quê? Porque como falaram mal de mim em escritório de contabilidade, que já era para eu estar aprovado, como arrancaram bolsa de pesquisa de mim do IPEA, que era para ganhar milhares de reais, como convenceram a coordenação da Unesp Bauru a não me colocar no doutorado 2 vezes jogado sujo, né? Convenceram lá, invadiram na rede de computador, me derrubaram na internet um dia de entrevista, não me deixaram entrar, ainda disseram que a culpa foi minha. E lá eu ia ganhar mais de R$7.000 no doutorado em gerência de produção. Como travaram toda a minha vida financeira. No fim do ano passado, eu precisava de dinheiro para pagar advogado, eu fiquei 4 dias lá nesse evento para trabalhar, mas convenceram o RH lá a não me pagar e ainda sentar o cacete em mim. Sou eu que ofereço perigo para essa gente ou essa gente que oferece perigo e risco para a minha integridade física e psicológica? Raciocínio, meu espectador e espectadora. Sou eu que tenho motivo para sentir inveja de doutores e doutoras, né? Que têm 150 anos de idade cronológica e 350, ou sei lá, 500 anos de carreira, porque a matemática deles não bate, o tamanho, delírio de grandeza dessa gente, né?
Eu com um currículo desse, sendo que essa gente não fez nem metade, tal, muitos nem um terço, muitas nem um quarto, muitos nem um décimo do que eu já fiz. Eu é que tenho motivo para ter inveja dessa criançada, ou essa criançada que está derretendo de inveja? Porque se não travar mais a minha vida financeira, eu pago 5 advogados, toco em frente ao processo, jogo essa gente na cadeia, recebo milhões de indenizações, viro empresário mais bem sucedido do mundo e esfrego na cara dessa gente toda, que essa gente é moleque, trans, com as doutoras casadas, esfrego na cara de todo mundo, dessa gentalha toda, que são todos boiolinhas perto de mim. Ah, então esse é o medinho dessa gente, essa gentinha tá com medinho, é inveja, é medo, arrogância, essa gente se acha demais. Eu não, eu sei exatamente quem eu sou. Eu sou o primeiro superdotar nível book do mundo, 5 tipos níveis. Eu não estou no 10º nível da superdotação, estou no 5º, só existe 5. Tá? Eu sou o primeiro por questão de ordem cronológica linear. Se fui eu que criei a superdotação nível book, logo em seguida eu fui o primeiro superdotado avaliado nos 5 tipos níveis, eu não poderia ser o segundo superdotado nível book do mundo, nem o 10º, nem o 1000º. Se eu fui o primeiro a ser avaliado e laudado, né, nesses 5 tipos níveis de superdotação, óbvio que eu sou o primeiro superdotado nível book do mundo. Olha. E quem teve a competência de criar? Ah, fui eu, então não estou falando nada demais. Tá? Enquanto essa gente está com delírio de grandeza, está com práticas totalmente narcisistas, né? E narcisista pode chegar, assim, a sintomatologia do transtorno narcisista, ou não, aí teria que fazer um acompanhamento psiquiátrico para saber. Muitas dessas pessoas podem estar sofrendo, sim, de transtorno narcisista, principalmente essas pessoas que invadem redes sociais minhas, invade o lá, que você apaga lá, né, minha trajetória e coloca lá que eu sou retardado mental, invade o Instagram, coloca foto de pinguim e fala merda de mim. Né? Gente, convence juiz e perita a falar muitas inverdades para atrasar a minha vida. Essa gente pode estar sofrendo de transtorno narcisista mesmo, porque estão tentando controlar a minha vida íntima e privada, não estão deixando eu transar com ninguém, não estão deixando enviar mensagem. Essa gente vive entrando em contato com pessoas para poder suspender minha conta no Facebook, Instagram, isso aqui, para não deixar eu viver minha vida. Por que essa gente tem tanta ânsia, né? Tanta fobia para poder saber com quem eu estou conversando, saber com quem eu me relaciono em redes sociais, para poder invadir minha vida íntima e privada, provocar desligamento em várias universidades, gerar danos no horário? Por que essa gente não vai cuidar da própria vida? Quem que está, quer dizer, quantas pessoas e quem está cometendo esses crimes cibernéticos? Não, a evidência dos crimes cibernéticos e provas eu tenho nos processos. Mas quem que está fazendo isso? Não devia estar cuidando da própria vida? Não devia estar cuidando, por exemplo, do próprio pênis, ao invés de ficar tentando controlar o meu pênis para não entrar, né, no órgão genital feminino de doutoras casadas ricas, não devia estar controlando o próprio pênis? Não devia estar controlando o órgão genital, não devia estar relacionando com o órgão genital feminino, né, das amantes, das ficantes, né, que essa gente toda tem, ao invés de ficar atrapalhando eu ter as minhas ficantes e amantes, que são meus direitos que estão sendo violados, meus direitos sexuais violados, direitos de personalidade violados, meus direitos comunicacionais violados, meus direitos acadêmicos, científicos, laborais violados. Entende? Então, para você, espectador, perceber o nível de imaturidade, de hipocrisia e criminalidade, não só da seita do Testemunho de Jeová, mas a seita do adventismo, do catolicismo, do espiritismo, mormonismo, maçom, coordenações de cursos que fazem parte de todas essas seitas aí também. Tá? Essa gente que eu estou processando. Hipocrisia, ilegalidades e irregularidades funcionais de serventias várias, que ao invés de seguir a lei, segue o que o juiz manda, e de juízes que também estão atropelando, né, desrespeitando, afrontando o devido processo legal para defesa contraditória. Será que isso não é indício, por exemplo, de sentenças condenatórias, né, compradas, ou em tese, né, compradas, no caso, combinadas em face da minha pessoa, e sentenças, né, absolutórias, né, já combinadas para essa gente que eu estou processando? Essa gente está fazendo de tudo para arquivar os processos em que eu sou autor e processo essa gente por crimes que essa gente está cometendo, e estão fazendo de tudo para eu ser condenado em acusações, né, denunciações criminosas que essa gente fez para mim. Os 4 processos criminais que eu sou réu aqui em São Carlos, são pessoas que me processaram levantando denunciações criminosas, e eu tive que processei essas pessoas também por crime que elas de fato cometeram e continuam praticando. Aí virou uma espécie de guerrinha ali. Essas pessoas me processaram, eu processei essas pessoas. Mas eu tenho provas concretas da hipocrisia e criminalidade dessa gente. Essa gente não tem prova de nada.
Será que não é por isso que essa gente convenceu, por exemplo, a biblioteca jurídica a bloquear a chamada de vídeo pelo Teams, sendo que o Teams é o aplicativo oficial para fazer balcão virtual, né, no primeiro e segundo grau do TJSP, onde eu tenho mais de 20 processos, e só por meio do balcão virtual, né, hoje, né, que eu consigo, por exemplo, senhas, né, que processo eletrônico tramita em segundo grau, né, o segundo grau fica lá em São Paulo, capital, óbvio que eu não vou lá na vara lá pegar senha, é balcão virtual. E por que será, né, será que não, essa gente não convenceu o setor de tecnologia de informação e biblioteca jurídica a bloquear a chamada de vídeo só para não ter acesso ao Teams ali, ciente de que um aparelho, né, celular ele não é compatível com o Microsoft Teams, eu não consigo usar o Teams no celular, só no computador. No computador de casa, por exemplo, essa gente, né, por meio de crime cibernético, consegue, né, controlar hardware e software, por meio de interceptação de IP, né, geoprocessamento e clonagem de redes sociais, algum spyware também, para eu não conseguir, por exemplo, utilizar minha câmera no Microsoft Teams. Eu já configurei tudo, está direitinho, que deveria estar funcionando. Depois eu vou ter que, né, mexer nas configurações na hora que eu tiver com mais tempo para saber se tem relação ou não com esses crimes cibernéticos ou não. No meu celular, não. No meu celular não tem nenhum crime cibernético no meu celular, mas no meu computador tem. Algum spyware, alguma coisa deve ter, eu já procurei, não encontrei, mas existe uma perícia criminalística para poder saber isso. E eu já solicitei perícia criminalística em todos os processos criminais. Por que que nenhum juiz, ou juíza de primeira instância, aprovou, né, a perícia criminalística? Por que que nenhum juiz ou juíza aprovou colocar em segredo de justiça todos os meus processos, sendo que eu usei até advogado para pedir isso? Por que que mais de 90% das minhas solicitações, nenhum juiz nem toca no assunto, e quando toca, indefere tudo, sendo que é meu direito? Isso é aceito da Testemunha de Jeová com coordenação de curso, convencendo o juiz a fazer isso, a desrespeitar a lei. Desrespeitar e fingir que está tudo certo, para gerar danos processuais para mim. Eu fazendo de tudo para poder deixar o meu histórico, né, totalmente coerente com essa trajetória ilibada, honestíssima e seríssima, que você mesmo está vendo aqui. Alguém que recebe título honorífico de doutor honoris causa, isso é porque reitores e reitoras hiper mega experientes, né, ao analisar a trajetória da pessoa todinha, ela teve acesso a provas concretas da honestidade, né, da probidade, da competência, transparência, da ética, do respeito e compromisso social, científico e tecnológico da pessoa. Eu jamais receberia um título honorífico de doutor honoris causa se não preenchesse esses quesitos. E universidade estrangeira, universidade seríssima. Tá? Não é só isso, os feitos e realizações meus que se coadunam completamente com o meu perfil de honestidade, de seriedade, de compromisso ético, bem diferente dessa gente que eu estou processando, não tem um pingo de ética. É por isso que essa gente batalha e continua convencendo juízes a não respeitar a lei, porque se o juiz de primeira instância já fizesse isso, eu já teria recebido muitas indenizações e muitas dessas pessoas já estariam condenadas, com sentença, né, condenatória transitada em julgado, por crimes que, de fato, essa gente vem praticando já faz tempo, atrasando minha vida, atrapalhando minha vida. Entende? Então, é isso que eu estou trazendo a você, meu espectador e espectadora, atualizações relevantes da minha trajetória e atualizações jurídicas relevantes para que você forme a sua opinião. Não deixe essas pessoas contaminarem as suas opiniões e decisões a meu respeito. Nunca deixe alguém tentar determinar aquilo que você pensa sobre mim, aquilo que você decide em relação a mim. Porque é isso que essa gente quer. Essa gente quer tentar controlar a minha vida, tentar controlar a opinião e as opiniões e decisões de cada pessoa que pode me ajudar, justamente para afastar essas pessoas de mim, principalmente doutoras casadas ricas, são as pessoas que mais podem me ajudar, né? E tentar barrar minha vida sexual, já barrar minha vida financeira, acadêmica, porque sente inveja. Essa gente, é o que eu falo, essa gente, além de ser narcisista, tentar o controle da minha vida toda, em todos os campos da minha vida, essa gente também é criminosa, essa gente é hipócrita, essa gente é doentia, tá? Essa gente vive, né, acreditando que atrasando a minha vida, eles vão estar à frente de mim. Não estão, meu entendimento já está muito acima de toda essa gente que eu estou processando. Meu nível, minha expertise, know-how também.
Não é porque eu estou numa situação financeira ruim que eu estou abaixo dessa gente, não tem nada a ver. Não é porque eu não tenho vínculo empregatício que eu estou abaixo, não. Na hierarquia científica eu estou no topo. Essa gente é criança, analfabeta perto de mim. Eu estou no topo da hierarquia do entendimento, no topo da hierarquia científica. Eu posso não estar no topo da hierarquia, no poder aquisitivo, porque esse poder eu não tenho. Tem uma baixa renda. Eu posso não estar no topo da hierarquia funcional, porque isso depende de N fatores, como, por exemplo, eu jogar essa gente na cadeia para eu poder ter sossego. Assim eu posso ter quantos e quais vínculos empregatícios eu quiser com as melhores universidades do Brasil e do mundo, melhores institutos de pesquisa do Brasil e do mundo. Vou fundar minha empresa. Dinheiro não vai faltar. Minha vida destrava. E quanto mais eu avançar com esse processo, mais a minha vida destrava, mais essa gente sossega o rabo. E aí eu vivo minha vida. E aí doutoras casadas e honestas se aproximam, eu transo à vontade com elas, esfrego na cara de todo mundo. Essa gente tem que parar, essa gente tem que aceitar ao olhar para o espelho, que essa gente não é, nunca foi, nunca vai ser o superdotado nível book. Não é. Essa gente não tem competência para ser um Alas Gabriel, e nunca vai ter. Tá? Ao passo que eu não tenho a grana que essa gente não tem a competência que eu tenho. Ao passo que eu não tenho o vínculo empregatício que essa gente tem, mas essa gente não produziu as realizações, as contribuições que eu já produzi. Essa gente não deixou evidências de alta habilidade de pilotação como eu já deixei. Essa gente não tem um histórico, né, tão ilibado, extenso e de compromisso ético como eu já tenho. Essa gente morre de inveja. Por isso tudo aí, buscando sujar publicamente e internamente nessas instituições o meu histórico com acusações que nunca ocorreram, nunca foram consumadas. Tá? Então, essa gente está provocando danos, gerando danos sem precedente na minha vida, por inveja. Essa seita está, vamos falar assim, no controle desse concurso de pessoas. A seita, os membros da seita do Sistema de Jeová, principalmente com Juliana Danetielli, muitas coordenações de curso daqui que fazem parte de muita seita, dentro, não só Testemunho de Jeová, mas espiritismo, kardecismo, espiritismo kardecista, né? Mormonismo, já falei, protestantismo, catolicismo e maçonismo. Tem muitos membros da USP, né, o UFSCar, que são maçons. Essa gente está unida, né, se uniram para quê? Para praticar muitas orgias sexuais nesses espaços internos e travar minha vida sexual por meio do travamento da minha vida financeira acadêmico-científica. Porque o acadêmico-científico traz muito dinheiro, o dinheiro traz muita perereca, e essa gente está transando à vontade com as pererecas e deixando longe delas. Como se eu não tivesse direito. Ainda convencendo minha família a ficar quieta e convencendo muita gente na cidade a não fazer nada também. Tem muita gente na cidade que poderia, que pode me ajudar. Tá? Tem muitas autoridades na cidade que podem me ajudar. Tem muitas pessoas em muitos espaços que eu frequento que podem me ajudar para valer. Doutoras Casais Honestas, está chovendo, está sobrando na região que podem me ajudar. A questão é, essa gente que eu estou processando está travando tudo para não deixar eu viver minha vida, para não deixar ninguém ajudar, para travar mesmo, travar geral. Estão fazendo um lockdown na minha vida sexual, um lockdown na minha vida financeira, de propósito, por inveja. Então, deixo aqui registrado essas atualizações relevantes.